Muitos são derrubados. Muitos falham no Evangelho pela falta de maturidade em relação ao reino de Deus, com a sua própria vida. As coisas não são no seu tempo nem do jeito que você quer. E nunca vão ser assim. Para cada pessoa, o mundo espiritual é designado o seu tempo. Cada um de nós temos nosso tempo de transição na vida. Se você não suporta o seu tempo aqui dentro, você não vai suportar seu tempo em lugar nenhum. Nenhuma igreja. Você não suporta nem igreja, você não suporta você mesmo. Sabe o que está te inquietando? Que perturba a sua paz, que fica perturbando a sua mente? Tudo que tira a sua paz, que tira você do estado de santidade, de oração, é demônios. São forças malignas que você precisa aprender a identificar. Algumas libertações podem ocorrer aqui essa noite, porque a verdade, ela confronta o poder das trevas. E se você permitir a verdade entrar no seu coração, Deus ele pode libertar você. Hoje é uma terça de libertação, que a gente vai começar a transferir para terça-feira, porém, todos os cultos que acontecem de libertação é quando Deus quer. Amém? Domingo tivemos um grande derramar do Espírito de poder nesse lugar, de muita libertação. Isso não parou. Eu não parei de estar lutando no mundo espiritual. Você não pode parar pela sua própria libertação. Se o inimigo encontrar no seu coração uma brecha, onde você se auto-justifique, e você tente resolver as coisas da sua forma, do seu jeito dentro do Evangelho, será motivo suficiente para você cair no Evangelho. Aquieta um pouquinho. Será motivo suficiente para o diabo jogar no seu coração decepção, frustração e motivos para que você encontre uma maneira de você fugir da sua responsabilidade, da sua própria libertação. O diabo ele tem todos os tipos de artimanhas contra a vida de vocês. Todos os tipos de coisas que ele é capaz de fazer para destruir uma pessoa e tirá-la do plano da salvação. O primeiro plano que o diabo quer arrancar a pessoa é do plano da salvação. O segundo é do plano do propósito que Deus tem na sua vida. Então você tem que tomar cuidado com esses dois planos que tem que ser mantido em conservação. Você tem que conservar o seu plano da salvação. Tantas coisas que eu já ensinei para vocês aqui nesse lugar. Eu não precisava nem pregar a palavra aqui em cima mais. Porque todo o fundamento foi dado para a vida de vocês. Se a gente pegasse lá todas as mensagens que estão gravadas e colocasse o coração para aprender sobre o reino, seria o suficiente para te manter o resto de toda a sua vida. Porque o fundamento do evangelho já foi lançado já. Aí Paulo diz para você, agora cada um vede como edifica a si mesmo sobre o fundamento. O fundamento foi dado para você. Agora você vê o que você faz com isso. Eu não posso pegar a palavra e colocar os muros em você. Agora você que coloca. Eu peguei a palavra, eu coloquei o fundamento. Você entendeu a verdade. Agora você que tem que edificar a sua vida sobre essa verdade. Amém, amém. Se você observar a Bíblia, nós vamos observar o como é difícil a caminhada cristã em unidade. Os processos que os apóstolos passaram, as igrejas, que Jesus passou. O que nós passamos. Há uma grande resistência do reino do inferno contra a unidade perfeita da igreja do Cordeiro de Deus. A luta dos apóstolos, a grande luta de líderes genuínos que vivem uma vida de santidade e oração, que batalham pela igreja do Senhor, é a luta pela unidade do corpo de Cristo. Paulo ele tinha esse sentimento no coração dele. Ele sempre expressava sobre a unidade. Em Filipenses capítulo 2 ele fala, tem de vós o mesmo pensamento, a mesma maneira de sentir, de agir. O mesmo sentimento que houve em Cristo habite em vós. Ele fala sobre o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Nós temos que entender que há uma guerra constante no mundo espiritual para dividir os pensamentos das pessoas. Mas quando nós temos um fundamento, nosso pensamento tem que estar baseado em tudo que experimentamos, tudo que aprendemos, tudo que ouvimos.
Paulo ele diz agora em Filipenses capítulo 4, ele continua o seu ensino, sua exortação. Ele fala, tudo aquilo que vocês aprenderam de mim, tudo aquilo que vocês ouviram de mim, tudo aquilo que vocês ouviram, nisso pensai, nisso praticai. Então Paulo ele ensina a igreja qual é a maneira de pensar, qual a maneira de sentir. É baseado em tudo aquilo que temos ouvido do Evangelho, que temos aprendido do Evangelho. Qualquer maneira obsoleta do diabo, que faz a pessoa ter uma autossatisfação, uma falsa alegria sobre coisas seculares do mundo, sobre suas conquistas pessoais, sobre o seu estudo, sua faculdade que está fazendo, sobre suas conquistas de riquezas, que não está baseado na alegria do Evangelho, isso é corrompido. Eu não posso ter, apóstolo, alegria, as coisas, você pode, mas qual é a sua fonte de alegria? É as suas conquistas, é a sua faculdade? Você se satisfaz, você só está alegre porque as coisas no mundo estão dando certo para você? Então, isso é corrompido. Isso é terreno, é animal, é diabólico. Se a minha alegria estivesse em conquistas pessoais, no carro que eu tenho, na casa que eu tenho, eu não passaria dias, noites dormindo aqui em cima do púlpito, no escritório, no chão, e nas minhas madrugadas no monte. Se a minha alegria estivesse no dinheiro, eu não precisaria estar aqui em cima desse púlpito, eu estaria em lugares maiores do que aqui. Eu estaria onde dá dinheiro. Porém, hoje, nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Nós estamos vivendo os últimos dias da Terra. Se você não se conscientizou disso pela pregação que eu tenho dado a vocês, se conscientize pela guerra que está vendo em Israel agora. Se conscientize que no mesmo ano nós estamos tendo guerras violentas em 2 pontos do mundo. Nós estamos tendo uma guerra violenta entre a Rússia e a Ucrânia, nós estamos tendo agora Israel e Palestina. Eu quero comunicar as visões que Deus me deu essa madrugada com vocês. Mas ao mesmo tempo eu quero alertar tanto vocês aqui, como o pessoal de Brasília, como o pessoal de São Paulo, o pessoal de BH, e não só eles, mas todos os cristãos que estão me ouvindo aqui. Se você muda a sua maneira de pensar dentro do fundamento, dentro do Evangelho, você está se corrompendo. Há uma só maneira de pensar conforme a Escritura nos ensina. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Você não pode dizer que você é um cristão que está em Cristo e pensar o contrário ao Evangelho da Palavra, às Santas Escrituras. Como é que eu venço demônios? Como é que eu venço as resistências infernais das trevas que combatem contra mim, que sou líder dessa igreja, contra a vida de vocês? É com a Palavra de Deus. Se você coloca suas opiniões pessoais acima do fundamento, você está se corrompendo. O diabo ele vai achar um motivo para dividir você, para derrubar você no Evangelho. É isso que ele quer. O que o diabo ele quer é que você seja independente no reino. Que você encontre uma maneira de lutar sozinho. Você vai cair, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Nós somos um corpo. E todos que querem ser independentes no corpo, ou fazer seus subcorpos vão cair. Não vai aguentar. Não vai. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a uns Deus designou apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores, mestres, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós venhamos atingir a maturidade, a estatura perfeita de varão perfeito em Cristo Jesus. Sabe, quando as pessoas têm a tendência a se manifestar contra um fundamento do Evangelho, elas já estão dando lugar a Satanás para o próprio diabo destruir a vida delas. Irmãos, a salvação é algo muito precioso na tua vida e ela é individual. Mas tem uma coisa, a perdição, ela não é individual. Sabe, se você se corrompe no Evangelho, você pode levar multidões para o inferno junto com você? Você sabia, se eu me corrompesse, eu posso levar multidões para o engano e para o inferno juntamente comigo? A salvação é individual, mas o inferno é coletivo. Pessoas matam e destroem coletivamente, mas a salvação é individual. Então, quando nós estamos batalhando contra o espírito dessa era e contra as forças da apostasia, você pode colocar na sua mente que
um reino dividido não subsiste. Quando o teu líder te chamar você para jejuar, para ir para monte, orar em línguas, orar, ele está te dando fundamento, é para te ajudar. Porque eu não estou aqui batalhando por nada próprio meu. Não batalho por dinheiro da igreja, não batalho por status da igreja. Não somos líderes ativistas nem nazistas. Nós somos aqui homens e mulheres de Deus, que expõem o temor verdadeiro de Deus, a santidade da palavra de Deus, que nunca precisou te manipular você para nada, absolutamente nada. Você que é totalmente livre nas suas escolhas. Não fazemos pressões psicológicas em ninguém, mas eu não vou negligenciar o que a palavra de Deus diz, que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E vamos começar a palavra de Deus. Eu posso abrir essa palavra para você de uma forma de estudo hoje, ensinamento. Eu acho que seria o que mais convém nessa noite. Não só na forma de pregação, porque pregação e ensinamento são duas coisas diferentes. E quando nós estamos dando um ensinamento, exige muita atenção sua, para você absorver cada ponto importante, analisar, fazer uma busca mais profunda sobre o que eu estou tentando te ensinar. Então, ensinar na hora de culto não é fácil. Isso que é bom, nós temos uma escola específica para dar ensinamento. E hoje eu quero transferir um ensinamento para vocês. E se Deus nos permitir, nós vamos operar no poder do Espírito Santo daqui a alguns minutos aqui nesse lugar. Amém, amém. Eu quero falar para você que você está vivendo nos últimos dias. Já falei para você isso aqui já há anos. Que eu prego isso há anos. Quantos anos eu prego a mesma coisa? Cada vez com mais fundamento, com mais informações, com mais revelações para a vida de vocês. Mas eu quero comunicar a você que esses últimos tempos serão tempos muito trabalhosos. Os grandes avivamentos, quando você estuda, você lê, você vai ver que eles acabaram por motivos muito parecidos. Divisão. O diabo, ele está afetando o ponto principal que nos mantém em primazia, em autoridade, em governo no mundo espiritual. Ele está atacando a unidade da igreja brasileira. O inimigo tem dividido cada vez mais o evangelho no Brasil. Tem dividido os cristãos, os evangélicos, tem dividido as denominações. Ele criou esse negócio chamado denominações. Ele que criou isso. Ele que colocou na mente das pessoas que dentro do evangelho pode existir opiniões e opiniões diferentes, doutrinas e doutrinas diferentes. Isso pode até acontecer, mas a Bíblia é um só fundamento. É uma só opinião, é uma só maneira de pensar. Ela está aqui. Paulo diz, se alguém pensa de uma maneira diferente, segundo Timóteo, Deus esclarecerá. Se alguém está pensando de alguma maneira diferente que eu tenho ensinado, Deus vai te esclarecer. Amém? Mas o fundamento é um, fala, o fundamento é um. A apostasia, ela começa nesse ponto. Dividir as opiniões das pessoas. É um Cristo para Batista, é um Cristo para Assembleia, é um Cristo para denominacional, é um Cristo para Anabatista, é um Cristo para lá, é um Cristo para cá. Mas Cristo, ele não está dividido, irmãos. Sabe, as nossas opiniões em aspectos diferentes do reino de Deus é uma coisa. Mas o fundamento é um. Temos que concordar que se o fundamento primário do evangelho está sendo prejudicado por causa das opiniões de homens e denominações de homens, significa que a apostasia está entrando. Sabe, eu posso ter o meu estilo, minha forma de ministrar, mas o evangelho é o mesmo. Eu não caio em contradição contra as escrituras. E o que eu mais prego para a vida de vocês? Oração, santidade, justiça, a prática da verdade, tudo que está na Bíblia. Mas como pode ministérios se contradizer no fundamento da oração que Jesus ele ensinou? O que ele mais ensinou foi sobre oração.
E por que se torna às vezes tão agressivo o que eu prego para outras denominações sobre oração? Que nós temos que orar? Por quê? Porque o fundamento da oração que pertence ao Evangelho é tão contraditório para tantos líderes, porque eles não querem orar. Apostasia. Então, quando as pessoas elas confrontam aquilo que a Bíblia ensina, que é evidente nas Escrituras, é porque elas não estão vivendo a verdade, não querem viver a verdade, não querem pagar o preço pela essa verdade. Então, qual é a maneira mais fácil? Vamos contrariar. Vamos contradizer o evangelho de poder, o evangelho de transformação. Nós estamos vivendo os dias, irmãos, que um evangelho que não é evangelho está sendo pregado nos púlpitos das igrejas. Eu quero entrar nesse ponto principal da pregação sobre aqueles que têm aparência, forma de piedade, mas negam o seu poder. Amém, amém? Vocês estão comigo da glória de Jesus Cristo? Eu estou tentando montar, trazer uma estrutura de pensamento para vocês, para uma introdução. Abra sua Bíblia em livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias serão tempos perigosos, terríveis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amante de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Desses, afasta-se. Amém? Olha só, eu acho que aqui tem 16 características que vai marcar e caracterizar os últimos tempos em relação ao caráter das pessoas. Amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados e orgulhosos. 16 pontos aqui. O Espírito Santo, profeticamente, ele nos deu essa palavra por intermédio do apóstolo Paulo para mostrar não todas, mas as principais características que vão demarcar no homem que nós estamos vivendo nos últimos dias. Bom, tudo isso é claramente observado por vocês no mundo, amém, amém? Se não em vocês mesmos no passado. Marcava nossas próprias vidas, nós somos libertos dessas artimanhas do diabo, dessas desvirtudes malignas, corrompidas no caráter do homem. Eu quero falar sobre a igreja, uma igreja apostata dos últimos tempos. O que é uma igreja que está em apostasia nesses últimos tempos? Eu fiz algumas marcações para fazer uma leitura para vocês, porque hoje é o objetivo desse culto, para tentar despertar um pouquinho mais o seu entendimento. Amém? Você recebeu muita porção do Espírito no domingo, libertação. Hoje eu quero que você tenha mais discernimento do tempo que você está vivendo. Fala, glória a Jesus Cristo. Embora nós estamos esperando um grande derramar do Espírito Santo, segundo as Escrituras nos ensinam dos últimos dias, que virá sobre as pessoas na igreja, elas anseiam por isso. Paulo também profetizou que o principal elemento dessa mudança que vai abalar a sociedade dos últimos dias será a apostasia extremamente grave que atingirá os segmentos das distintas denominações das igrejas. Quando a apostasia ela tomar completamente as igrejas, você pode marcar no seu relógio profético: Jesus voltará a qualquer instante. Quanto à igreja que está... Olha só o que está acontecendo. A igreja
ela entrou num declínio moral e espiritual muito forte no século XXI. Nós estamos vivendo o ponto de transição final que vai prescindir todos os acontecimentos do livro de Apocalipse, de um atrás do outro. Um sinal atrás do outro, que vai marcar a grande tribulação. Essa madrugada o Senhor me levou, eu fiquei em um estado de espírito, o evangelista Marco ficou comigo no escritório, a gente ficamos ali em oração, dormiu, me acompanhou lá, a gente dormiu no escritório. Eu passei de 9 horas da noite até o amanhecer, debaixo do espírito de revelação, em espírito. Eu passei muitas horas no mundo espiritual, vendo e ouvindo tudo que Deus me revelava, do tempo que estão vivendo, do Instituto Escola de Fogo, das pessoas que estão aqui dentro e do meu ministério em Brasília. Deus começou a me revelar os espíritos, os tronos perversos que foram mandados. Eu vi 3 cavaleiros num alto ponto do monte, num pico muito alto, que eles se preparavam para a guerra, para tentar derrubar muitas pessoas dentro do nosso ministério. Aí você se pergunta, por que do nada Deus me toma durante esse mês, no início do mês, eu comecei a falar para vocês, é tempo de vocês subir para os montes, é tempo de grande busca incessante no mundo espiritual. Foi ou não foi? Deus, ele não move o espírito de um homem para fazer algo em vão, irmãos. O que eu falei para os pastores? Apressa urgentemente o monte. Vamos correr para resolver logo o nosso acampamento e subam comigo. Eu estou com uma lista de pessoas que eu vou levar comigo para ficar 5 dias de jejum lá em cima. Depois vai vir a outra turma de mulheres. E no mês de janeiro nós vamos começar 40 dias de jejum e oração acampada. Por que você acha que Deus me moveu para isso, irmãos? Porque do nada eu crio um grupo para incentivar a igreja aqui no Rio de Janeiro a orar 3 horas por dia de oração em línguas, irmãos. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo sabe que está vindo contra nós. Ele está nos antecipando para a guerra, para você não ser pego de supetada, surpresa, contra os inimigos que combatem a tua própria alma. Você acha que Deus não pudesse dar o acesso que eu tenho no mundo espiritual, os anjos não teria dado para muitos de vocês já? Porque Deus vai liberando sempre porções, transitando vocês de tempo em tempo. É porque você está sendo liberto das iniquidades, dos tronos. Tem muita coisa ainda que vai vir à tona na sua vida. Você só está de pé hoje pela misericórdia, porque Deus tem te libertado nesse lugar. Deus tem te libertado. Quando o ministério e pessoas combate o fundamento da libertação, elas já deram lugar para o diabo no coração delas. Elas vão cair. O espírito da rebelião vai se levantar. E os únicos prejudicados serão elas mesmas. Satanás, ele tem suas cartas na manga. Você acha que já lutamos, já vimos de tudo? Vocês estão muito enganados. Vocês acham que a Terra já viu de tudo? Vocês estão muito enganados. Você acha que a Terra já viu das piores atrocidades, genocídios da Segunda Guerra Mundial por causa de Hitler? Vocês estão muito enganados, irmãos. Vocês sabem com quem vocês estão lutando? Eu já alertei vocês quantos anos, irmãos. Deus me pegou jovem, cedo, e começou por etapas. Fui amadurecendo, fui suportando guerras e mais guerras contra os tronos. Comecei a ver todos os tipos de forças malignas começaram a aparecer para mim. Eu tinha que encarar aquilo. Passei tantos anos no meu quarto orando, sendo levado em espírito. Eu não entendia porque eu tinha tanta guerra espiritual. Mas presta atenção, irmão.
com tantas guerras que você já conhece, que eu carrego, tantas coisas que nós já participamos, muitos de vocês já vê, já tem acesso a lutar no mundo espiritual e sabe dessa realidade, que isso é verdade que eu estou falando para vocês, que me acompanham. Por que eu estou de pé? Por que minha vida é santa? Olha a minha vida. Porque eu tenho honrado o Cordeiro de Deus. Eu não brinco com o Evangelho. Porque muitos entram em guerra espiritual com coisas tão pequenininhas, são tão destruídos, sabe por quê? Porque não levam a sério o Evangelho. Porque não estão preparados para o Evangelho. Porque não foram preparados no Evangelho. Porque não estão armados para a guerra espiritual. E para de romantizar igrejas, irmão. Para de romantizar dentro da igreja grupinhos. Para com isso. Vocês vão sofrer se vocês romantizar a vida espiritual de vocês. O Evangelho não é um conto de fadas. Não é um playground, não é para você se sentir bem. Por muito contrário. Às vezes o Evangelho vai causar morte na sua vida. Não só a morte carnal que você tem que passar, que nós ensinamos você ter mortificação da tua carne. Estou falando morte física. Olha a história do Evangelho, meu querido. Quantos perderam famílias, perderam sua própria vida, derramaram o seu sangue, foram mártires, por causa do Evangelho. Para propagar o Evangelho, muitos perderam suas vidas. A Bíblia nos ensina que nesses últimos dias, eu vou me preparar para pegar essas áreas do Apocalipse mais crônicas e difíceis de entender para vocês. Eu já estou me preparando. Que haverá muitos mártires nos últimos dias. Quem sabe não é um de vocês que estão aqui dentro. Eu quero que você tenha um pouco mais de consciência. Porque se você não tiver um espírito forte, cheio do poder de Deus, muitos vão cair rapidamente no engano dos últimos tempos, na nova ordem mundial que vai vir. Muitos não vão suportar a opressão, porque não tem um espírito cheio, revestido de Cristo. Paulo disse, revestivos das armaduras da luz, revestivos de Cristo. Vocês têm que estar tomados da natureza divina. Larga a vaidade, larga quem vocês são, larga o teu ego, larga teu cabelo bonitinho, teu rosto bonitinho. Tiago, ele fala para vocês, ei, convertei vossas alegrias em prantos, em choro, lamentai-vos. Chorem diante do altar. Pare de ficar se alegrando com a sua carne, com o mundo. Nós estamos em tempo de um pouco mais de consciência do tempo que estamos vivendo. Você quer esperar explodir uma guerra que vai passar pelo Brasil, o Brasil vai acabar caindo nela também? Quer esperar coisas terríveis acontecer, ataques aqui, para você despertar e entender que nós estamos vivendo o tempo mais perigoso de se viver nessa vida? Pô, perigoso foi a Segunda Guerra Mundial, irmão. A Segunda Guerra Mundial nem se compara com a Terceira Guerra Mundial, irmão, que está por vir. Bombas nucleares, robôs criados para matar, já estão vindo. Está lá exército de robô, irmão, está na Bíblia. A Bíblia fala que eles vão vir. Escreve tudo um robô e você lê, interprete a linguagem simbológica de Apocalipse. O tempo está crítico. Nós estamos enredados agora de uma opressão financeira, econômica. Vocês não estão vendo que um salário mínimo não está dando mal para fazer uma compra para um pai de família que tem 2 filhos dentro de casa e uma esposa? Não supre mais, irmãos. O salário mínimo você não paga o teu aluguel, cara. Tu não paga o aluguel. Olha o que estão fazendo conosco, irmãos. Os bambambam, dono do mundo, os que acham o dono do mundo, que vai levantar o sistema da besta, o falso profeta, o anticristo. Eles estão rindo. Nós que fazemos parte da massa aqui embaixo, está sofrendo. Vocês não estão conseguindo ver o que está acontecendo, irmãos.
Como está difícil para um pai de família ficar de pé com a sua família. As famílias estão se desfazendo, irmão, como um copo derramado de água no chão. A Bíblia diz que haverá pais contra filhos, filhos contra pais. Jesus falou que nos últimos tempos haverá uma grande deturpação na área familiar. As famílias serão destruídas. O modelo da família tradicional está sendo destruído. Eu estou falando um pouco, já preguei tanto para vocês sobre os últimos dias. Mas ainda não há conscientização. Ainda está faltando mais conscientização da sua própria consciência com você mesmo. Apóstolo, o que você quer me alertar? Eu quero que alertar para você chorar um pouco mais dentro de casa, diante dos pés do Senhor. O que você quer me alertar? Para um pouco de vaidade. Para de gastar seu dinheiro com coisas que não tem, coisas sem valor na tua vida, cara. Conserve mais a tua vida em paz. Tenha mais paz na tua família. Parem de brigar dentro de casa. Pare de se dividir. Você não vai suportar o que está por vir, cara. A coisa está tensa. As pessoas estão se dividindo. Eu estou vendo o líder se dividir. Estou querendo lutar um contra o outro. Vocês vão morrer com isso. Irmãos, eu não tenho guerra contra ninguém. Se as pessoas querem fazer guerra contra mim, problema delas, elas vão morrer sozinhas na guerra. A nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. As igrejas estão se degradando. Os pastores estão se dividindo. Eles vão morrer. Eles vão se destruir, eles vão se acabar. Eles não têm poder suficiente na oração para suportar pressão, irmão. Quantos anos eu carrego pressão em mim? Eu não tenho tempinho para brincar. Às vezes eu estou com a minha esposa, eu estou com a minha filha, é um condomínio, estou brincando lá com a minha filha lá, ó, um pouquinho com a minha filha, daqui a pouco eu paro e falo, Monique, tá tenso. Ela fala para mim assim, pai, eu tenho que largar elas, me vestir, pegar o meu manto, vocês me revestir e sair para a guerra, deixar elas em casa, partir para cá, partir para o monte, partir para a madrugada de oração. Tem dia que é de manhã, eu falo, tem que ir, eu não posso ficar aqui. Eu estou em guerra. Porque o homem que está na frente, determinado por um avivamento, determinado pela tua libertação, é uma afronta para o inferno. Você já se conscientizou o nível de guerra que eu pego todos os dias da minha vida, pela vida de vocês? Deus vai cobrar, irmãos. Ele vai me cobrar de mim, todas as obras que Ele me deu na minha mão para fazer, eu tenho que lutar para fazer. Deus já amadureceu muito de vocês para entender. Nós somos levantados para fazer o que tem que ser feito. Trazer a verdade, justiça, libertação. Precisamos de um evangelho avivado, genuíno. E nesses últimos dias está escasso. As pessoas, como Paulo diz, terão comissão nos seus ouvidos, não suportarão mais a verdade. Difícil é pregar o evangelho fundamentado na palavra, irmãos. As pessoas se escandalizam. Irmãos, já preguei tantas vezes, a pessoa levantava do banco e ia embora. Quantas igrejas eu pregava, a pessoa se ofendia com o que eu estava pregando e ia embora. Porque não suportam a verdade. Isso me torna legalista? De maneira alguma, irmão. De maneira alguma. Legalista, ele te obriga a colocar a roupa que ele tem que quer colocar na igreja, obriga você a dar dízimo e oferta. Esse que é o legalista. Que nem ora por você se você não dá dízimo e oferta dentro da igreja deles. Aqui eu derramo minha vida de oração para todos aqui. Todas as pessoas são tratadas igualmente aqui dentro, tá? Mas nem todos têm a mesma honra, porque nem todos também sacrificam diante de Deus o que é para sacrificar. Que a honra diante de Deus, alcance diante de Deus primeiro, depois diante dos homens. Mas todos aqui têm o mesmo amor. Todos aqui têm a mesma consideração. Seus líderes te amam, oram pela sua vida. Eu passo noites, às vezes, de oração por vocês. Declaro nome diante de nome, nome por nome. Deus me traz vocês em revelação na madrugada. Eu tenho que entrar na tua batalha espiritual para você não cair. São líderes que zelam pela tua vida, irmão. Você acha que líder narcisista, líder ganancioso, está perdendo tempo em orar pela tua vida? Quer passar madrugada de oração? Olha o fruto primeiro. Olha o fruto. Olha o fruto que eu tenho, irmãos. Eu não estou aqui para ser perfeito humanamente para ninguém, irmão. Eu nem busco isso. Eu não busco a aprovação de homem nenhum.
Eu estou buscando a aprovação de Deus. Deus conhece o meu particular. Deus sabe o meu levantar e o meu sentar da mesma forma. Essa tem que ser o teu caráter, essa tem que ser a sua lealdade diante de Deus. Paulo disse, estou procurando porventura a aprovação de homens. Se eu estivesse buscando a aprovação de homens, eu estaria sendo reprovado por Deus. E tem muitos líderes que querem buscar a tua aprovação, buscar que graciar a tua alma, romantizar a tua alma, namorar a sua alma, para você dar dinheiro, para você amar eles. Irmão, eu não estou nem aí, se a pessoa me ama, deixa me amar. Eu quero saber se eu estou amando a Deus, se eu estou amando a Deus, se eu estou amando a palavra de Deus. É isso que me importa. É isso que tem que importar para vocês. As pessoas estão procurando os laços almáticos em vez de laços espirituais. Estão se destruindo, irmão, por opiniões. Nós não temos mais tempo disso. Eu não estou dizendo que isso aqui tem aqui dentro, estou dizendo que se tiver, isso já não sobrevive aqui dentro. Porque o meu caráter dos líderes que tem nessa casa, graças a Deus, mantemos o altar santificado. Por isso que nós amamos uns aos outros, estamos lutando junto pela mesma causa. Amém, amém? Se está te faltando um pouquinho mais disso, ajuste-se mais, senão você não suporta. Não suporta. Mano, qual o motivo que as pessoas entram e saem de um lugar santo? Porque elas não querem santidade. Deixa Deus te julgar, deixa Deus te reparar, deixa Deus constranger seu coração, porque está faltando muito de Jesus na tua vida ainda. Agora eu vou comunicar algumas revelações com vocês. Eu entrei em espírito, eu passei essa madrugada com o Senhor e o Senhor me dava a graça de ver as coisas do mundo espiritual. Eu entrei e vi. Eu vi o meu ministério, eu vi muitas pessoas que até que eu não conhecia. E a voz do Senhor falava assim comigo. Sabe por quê? Porque muitos caem porque não sabem esperar o tempo. O Senhor falou comigo, a voz dele. Quando ele fala, ele marca as nossas vidas. Quantas vezes na minha vida eu queria fazer uma coisa antes do tempo, o Senhor falava assim para mim, espere o meu tempo. Fala para o teu irmão, o tempo de Deus é melhor do que o seu tempo. Tudo que você quiser antecipar fora do tempo de Deus, do padrão de Deus, da aliança de Deus, você vai sofrer consequências. Toda bênção antecipada, ela pode trazer uma alegria, mas depois vai te trazer tristeza. Você quer prazeres, você quer carro, você quer casa, você quer as coisas antecipadas? No momento que você precisar delas, da alegria delas você também não vai ter. Porque você pegou com as suas mãos. Porque você quer as coisas no seu tempo. Depois não reclame. Tudo, esse princípio é para tudo. Paulo escreveu, tendo forma de piedade, negando entretanto o seu poder. Essa palavra forma em grego é morphosis, significa forma externa. Forma externa. Esse versículo, ele afirma profeticamente para nós que muitos dos últimos dias, inclusive esse grupo que faz parte de igrejas mencionado por Paulo, demonstrarão todas as palavras e formas certas nas suas práticas religiosas, porém vão negligenciar o poder transformador do Evangelho. Entretanto, faltará a essas pessoas, a essas igrejas, a esses tipos de crentes, o poder de Deus, porque elas negarão a sua operação. Quem nega a operação do Espírito de libertação na igreja está negando o próprio Jesus. Está indo contra ele, não é contra mim, nem contra um homem. É bíblico. Por onde Jesus passava, ele expulsava demônios, ele libertava as pessoas. A comissão do Evangelho em Marcos capítulo 16, versículo 16, eles falou, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão em novas línguas. Acabou. Não podemos contrariar o fundamento, amém, amém? Escute, essa palavra forma de piedade, forma, morphosis, forma externa.
como manequins, como robôs. Você confunde que é um ser humano. Hoje a tecnologia, ela atingiu a sua plenitude, criam robôs que parecem até com o ser humano, você confunde com o ser humano. Tem forma de ser humano, mas não é ser humano. Tem forma que é do reino de Deus, mas não pertence ao reino de Deus. Tem forma de piedade, mas nega o seu poder. Tem forma que é de Deus, mas não é de Deus. Porque negam a operação do Espírito Santo de Deus. Negam a sua virtude. Negam a vida de oração, negam o jejum, negam a santidade, negam a palavra da integridade, negam o caráter de Cristo, negam um evangelho que sofre tribulações de luta, porque eles querem tudo bem, querem sucesso. A igreja moderna, ela quer sucesso. Por isso Paulo continua na exortação em 2 Timóteo capítulo 3. Eles vão ser contadores de fábulas. Histórias. Sabe o que significa isso? Estão substituindo o poder do evangelho, que liberta uma alma das forças malignas, que quebra fortalezas, por bons conceitos da psicologia e psicanálise dentro da igreja. Então, substituindo o poder da cura do Espírito Santo, por quê? Por medicina alternativa dentro da igreja. Estão substituindo alegrias de sofrer por Cristo por alegrias de palavras motivacionais. Estão colocando motivacional dentro das igrejas, estão tirando o substancial, que é a vida de transformação e arrependimento de pecado. Eles estão ensinando as pessoas a ser motivadas. Tem agora os personagens emotion, né? Que são aqueles que ensinam as pessoas a terem o quê? Educação emocional, inteligência emocional, pelo amor de Jesus Cristo, irmão. Pelo amor de Jesus Cristo, irmão, o que me construiu o homem que eu sou hoje foi a palavra de Deus. Eu não precisei de um professor para me ensinar a ter equilíbrio emocional na minha vida. A palavra me equilibrou. O Espírito Santo que me equilibrou. Se Deus não fazer a obra, todo o resto é morto. A Bíblia diz que o Espírito vivifica, mas a carne para nada presta. Pode ser a maior doutrina, o melhor neurocientista, pode ser o melhor personal emotion. Se ensina você a ter inteligência, a se superar as suas dificuldades, meu irmão, é obra morta. Não pode trazer vida para você, não produz salvação, não produz santidade, não produz arrependimento, não produz intimidade com Deus. E não vai produzir arrebatamento. Chama o personal para mim falar comigo aqui. Se eu não dou um nó nele, se o poder que está em mim é maior do que o que está nele. Se a minha alma não é mais excelente do que a alma dele. Que minha alma é cheia de luz da palavra. Cheia de poder. Que eu tenho é muito maior do que esses influencers aí que vocês ficam seguindo na rede social. Perde tempo para ficar vendo as coisas bonitinhas. Gaste tempo para você ver na palavra que tu vai ver que a coisa vai transformar na tua vida. Comece pelo teu espírito, mas não termine na tua carne. Continue pelo Espírito até o fim. Paulo diz, tendo começado pelo Espírito, quer aperfeiçoar agora na carne? Assim está o evangelho apostata do Brasil. Começa no Espírito. Muitos começaram sacrificando uma vida de oração. Começaram na santidade, no temor do Senhor, pregando o verdadeiro evangelho, dando a vida pelas almas. Mas pararam e terminaram, quer aperfeiçoar agora? Como? Com as obras do mundo da carne. Autocura. É um querendo curar o outro, vê se só o Espírito Santo pode curar. Enchendo a cabeça das pessoas com medicina, neurociência, dinheiro, riqueza, 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 riqueza. Eu falei, meu Deus do céu. Se você tem um chamado para isso, é natural. Não precisa vir da ganância nem da cobiça.
É um dom que Deus te dá. Ele faz acontecer na tua vida e ponto final. Nós estamos enfrentando a última onda da apostasia. E essa maré está crescendo cada vez mais. E vai vir como um tsunami nesses próximos 3 anos. Vai devastar muitos ministérios. Sabe por quê? Fala por quê, apóstolo? As novas leis estão se levantando. Eu estou te falando de algo que parece se tratar só muito bem. Muito bem. Mas o fim das contas está destituindo o poder espiritual. E não terá eficácia espiritual alguma. Eles têm aparência de piedade, parece muito bom. Parece certo, parece que é tudo que as pessoas precisam. Mentira. São mais fábulas para iludir e encantar vocês. Não se encantem com o conhecimento desse mundo. Não se encantem. Paulo ele diz que Deus tem abatido o conhecimento desse mundo. O sábio Aonde estão os sábios dessa era, os poderosos dessa era? O conhecimento de Cristo é muito melhor do que qualquer conhecimento desse mundo. O único conhecimento que eu encontrei, que me deu paz, plenitude, que me transformou numa nova criatura, que me fez um homem que honra a minha esposa, minha casa, minha família, que eu tenho meus votos nesse ministério, que eu tenho minha vida em santidade aqui em cima, foi o conhecimento de Jesus Cristo. O Nazareno bendito, aleluia, eterno para todos sempre, amém. Quando ele manifestar a glória dele no teu espírito, meu querido, quando você decidir ter uma vida cheia do Espírito Santo, você não vai querer ter outra vida além dessa. Quando ele manifestou a glória dele na minha vida, quando eu vi esta glória bendita, quando ele levou meu espírito para contemplar o teu trono de glória, quando ele me ungiu meus olhos para ver aquilo que os olhos naturais não podem ver, esta é a verdade. É isso que eu preciso pro resto de todo o meu ministério, toda a minha jornada nessa terra. É o único conhecimento que Paulo fala, tudo considerei como esterco, todo conhecimento. Eu estou te falando um dos homens mais sábios que existiu no mundo. Paulo considerou todo o conhecimento que ele tinha como esterco para ganhar o conhecimento de Cristo. O que você tem feito para ganhar o conhecimento de Cristo na sua vida? Qual o poder da alma que você tem abnegado para se encher do poder do Espírito? Aonde o seu conhecimento tem se submetido ao conhecimento genuíno? O que vai manter você com uma fé viva até o fim dos tempos e herdar a coroa eterna de salvação e ser coroado pelo Rei dos Reis é manter uma fé inabalável. Paulo diz, se conservarmos a nossa confissão do início ao fim. Hebreus diz, se conservarmos a nossa fé do início ao fim, seremos salvos. Não é agora não, agora é fácil. Até o fim, fala pro teu irmão, até o fim. Olha para mim. Presta atenção. Ainda vou te entregar as revelações, porque eu estou falando assim com você essa noite. O ciclo vai fazer assim, ó, ele vai fechar. Depois ele vai dar uma abertura para nós. Toda igreja no mundo. Ele vai fechar violentamente. Vai ter recessão em todas as áreas possíveis para o ser humano nesses próximos anos. Depois, o ciclo vai fazer assim, vai abrir de novo. Aí agora que está o perigo. Quando o ciclo abrir, nós só vamos ter um pequeno momento. Não sei se vai durar 1 ano, 1 ano e meio, o que vai ser. A igreja a nível mundial vai ter uma única oportunidade. Porque vai ser na hora do estabelecimento da nova ordem mundial. Quando a nova linguagem chegar, a nova economia chegar, o novo sistema chegar e facilitar para todos ao mesmo tempo, depois ele vai restringir tudo de novo. Porque eles vão querer mostrar para o mundo inteiro que esse é o melhor, inclusive para mim e para você. Você também vai ser tentado a isso.
isso vai se fechar. Como vai se fechar, apóstolo? Posso falar para você? Tem um desenho. Depois eu vou ver se eu pego esse desenho e eu vi. Me mandaram no meu Instagram. Esse desenho, americano inclusive, fala... O episódio desse desenho é o estabelecimento da nova ordem mundial do chip, implantação do chip. A coisa vai se fechar na hora da marca da besta. A nova tecnologia, você compra, você paga, você faz tudo com esse chip implantado no seu corpo. Controle das grandes massas a nível mundial. Porém, apóstolo, o mundo inteiro vai colocar o chip? Todas as nações? Não. Não vai. Não vai. Eu digo para você por quê. Quer ouvir por quê? Porque a Bíblia diz que vai ter uma guerra violenta do reino do norte e do sul. A guerra de Gog e Magog vai se levantar Rússia, China, os países da África contra o anticristo em Israel. Eles não vão ter o mesmo sistema. Haverá duas grandes novas ordens mundial. Ao mesmo tempo que a repressão contra o cristianismo será imensa no Oriente Médio, também vai ser aqui. Ambos os lados, o evangelho vai ser combatido como o judaísmo. Mas o anticristo vai tentar preservar a doutrina do judaísmo. É tão terrível, é tão profundo essa questão que vai acontecer nos últimos dias. Eu quero só comunicar algumas partes importantes. Eu fiz tanta anotação, que não vai dar para passar para você, porque eu acho que o mais importante eu estou passando, que é o espírito do temor que nós temos que ter. Amém, amém? Amém, amém? Está comigo? Glória a Jesus? Não vou nem mais seguir o que eu anotei para vocês. Eu vou continuar falando com vocês. Os últimos dias serão tempos terríveis e trabalhosos. Você crê? Abriu-se algo na terra que eu já estou sentindo em meu espírito isso. Desta madrugada para até agora, eu não tenho descanso no meu espírito até agora. Eu estou numa tensão de uma guerra muito grande no mundo espiritual. Eu vi caindo como se fosse um míssil, mas não era um míssil. Ele caía na terra, lá na Palestina. Batia na terra. Fazia uma explosão. Um buraco perfeitamente linear. Uma circunferência. Um ciclo perfeito. Ele abria-se na terra, um ciclo perfeito. Eu chegava perto para ver e ouvia a voz do Espírito falando para mim. Abriu-se um novo portal do inferno na Palestina. Demônios de todas as espécies saíram dele. Irmãos, eu vi tanta sombra negra saindo daquele buraco. Tanta sombra negra. Há um espírito chamado Abaddon, que a Bíblia diz que ele cairá como uma estrela do céu, um anjo caído. E cairá uma estrela do céu. Que ele cairá na terra e fará um buraco, que abrirá o portal do Hades. Todos os demônios que estão abaixo do solo, onde se encontra o núcleo da terra, que é o inferno, eles subirão para a superfície. Essa guerra de Israel com a Palestina, olha o que o Senhor me revelou nesta noite. O Senhor falou assim para mim. Na Palestina, eu entrei em espírito, eu ouvi o Senhor falando isso. Está o trono de Satanás. Eu fiquei pasmado com isso. O Senhor falou para mim que o trono, estou falando de Lúcifer, do inimigo, o trono de Satanás, está na Palestina. Que se levantou para lutar contra a face da terra. Aquele portal está liberando espírito de guerra, violência por todo o mundo. O que aconteceu lá não é um poderzinho de guerra. Estou te falando de algo satânico, demoníaco. Um poder muito grande que aquele grupo Hamas recebeu
muito sangue do inferno, muitas legiões, para aqueles homens ter a força que eles fizeram. Fizeram um estrago em Israel. Cortaram a cabeça de mais de 40 bebês israelitas. Você está sentindo temor? Você acha que vai parar por aí? Não. Se levantará uma guerra dentro da Europa. 2 países europeus vão guerrear. Haverá uma guerra ali dentro, que Deus me revelou para mim. O mundo inteiro já é programado, tá? Tudo programado. Vai ser incitado guerras em vários pontos do mundo. E você se pergunta, para quê e por quê? Para a decisão de uma nova ordem mundial. Primeiro desestabiliza o mundo que está acontecendo agora. Para eles pedir a paz mundial. Deixa eu comunicar com vocês. Eu fui levado em espírito. Irmãos, eu falo com temor. Irmãos, pegue a proteção da unção de toda a força que Deus tem nos dado para nos proteger no mundo espiritual aqui. Escute o que eu vou dizer para vocês. Um novo vírus, eu quase peguei o nome desse novo vírus, mas eu não consegui pegar ele na visão. Era liberado mais um vírus sobre a face da Terra. Mais mortal do que o Covid. Eu entrei em espírito, eu vi aquele data show na minha frente, assim, que a exposição. Eu vi aquelas imagens de microscópicos, né, aumentada, projetada, e falava-se assim, esse é o novo vírus que está sendo lançado. Ele é pior do que o Covid. E falava o nome dele. Irmãos, era muita morte, irmãos. Eu falava assim em espírito, eu falava para o bispo Dou cuidar da família dele, das filhas dele, que eu tinha que cuidar das minhas filhas. Eu tinha que cuidar das crianças, porque esse vírus atingiria as crianças. Violentamente, seria mortal para as crianças. Então, eu quero concluir com vocês uma outra coisa. Esses dias eu estava orando na mata, dias atrás, de madrugada. De repente eu entrei em êxtase, eu apaguei, fui levado de espírito, eu vi o céu. Estava escuro. Um avião imenso, silencioso, começou a passar no ar. Bem devagarinho. Ele abria a comporta dele de baixo e soltava um líquido. E o Espírito falava para mim assim, olha o que eles estão fazendo com a sociedade. Estão jogando mais esse vírus para matar cada vez mais pessoas. Irmãos, surtos do nada que tem em certos locais de Covid e dessa virose que está pegando todo mundo, é o próprio governo que manda. Isso é tudo mandado. Sabe por que tiraram o Bolsonaro do governo? Porque ele não aceitava essas coisas. Porque ele era um impedimento para matar pessoas no Brasil, para ter controle sobre a nação brasileira. Foram homens muito poderosos que perseguiram ele. Não é Lula não, irmãos. Lula é o mais fraquinho. É o fraquinho. Não é ele, não. É algo muito mais poderoso que está por vir. Vai se levantar um anticristo em Israel, vai se levantar um falso profeta, vai se levantar a besta, vai se levantar poderes tenebrosos nesses últimos tempos. Eles já estão vindo. E apóstolo, qual é minha posição dos últimos dias? Arrependa-te dos teus pecados. Se santifique. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que é justo, continue praticando a justiça. Porque é isso que cedo vem e traga a minha recompensa para dar cada um segundo suas obras. E sabe o que eu faço? Com tudo que eu já alcancei, eu continuo lutando para alcançar ainda mais. Não é porque eu alcancei santidade, alcancei o que eu tenho, parei, não. Eu continuo dos mesmos sacrifícios e aumentando, lutando para aumentar meu sacrifício diante de Deus, para me continuar sendo ainda mais santo, mais justo. Não é para ser religioso, não, é para Ele. É para mim ser liberto. Eu não quero cair. Eu temo pela minha vida, eu temo pela minha família, eu temo por vocês. O que você vai fazer nessa semana? Vai brincar com a tua vida? Você está lutando para jejuar? Meu filho, para de lutar, faça. Está lutando para orar? Ore. Para de lutar, ore. Só ore. Para de lutar contra tua carne. Tua carne já era para estar morta há muito tempo. É uma decisão da tua consciência, cara. É uma decisão. Para que esse negócio... Se consegue o quê?
mas conseguir ficar horas fazendo o que tua carne quer, você fica. Fica horas na frente de um espelho, horas no salão de cabeleireiro, horas fazendo a unha, horas fazendo... Você faz de tudo horas. Por que você não consegue orar? Porque tu não quer. Porque você não quer, você tem que se arrepender que você não quer. É a tua carne, tua alma. Porque quando o homem decide no coração, irmãos, nada impede essa pessoa. É uma decisão do teu coração. Eu estava esses dias orando em línguas e de repente eu vi o Senhor uma visão tremenda. Ele falava do meu coração, ele falou assim, algo para mim, foi algo pessoal que eu fiz com ele, uma aliança. Quando o seu coração decidiu isso, eu já movi toda a provisão para você, para te dar força, para você alcançar o que você determina no seu coração por mim. A provisão, ela já vem. Quando você decide orar e guerrear, Deus está mandando anjos para te ajudar. Ele tem que olhar no teu coração e ver que isso é verdade, que você quer. Aí ele se move a seu favor. Ele tem que olhar no íntimo da tua decisão, do teu coração, o que você quer. Ele vai se mover ao teu favor. Por isso que fica o princípio que nós sempre falamos. Buscar-me-ão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. E eu, Senhor, me deixarei ser encontrado por vós. Olha o que vocês estão lutando por esses últimos tempos. Transhumanismo. Evolução biológica independente da própria natureza humana. Através da ciência, transhumanismo. Querem fazer ser humanos máquinas. Que não fica mais doente. Foi aprovado agora pela única, acho que esqueci o nome do Departamento Mundial de Saúde, implantação no seu cérebro de chip pela empresa do Elon Musk. Para identificar suas doenças crônicas. Para identificar se você tem esse tipo de cromossomo, para ver os movimentos do teu cérebro. Olha que coisa bonita, né? Será que é para isso mesmo? Será que é para isso? As pessoas não querem mais morrer. Então as crianças agora são traficadas. Estão vendendo. Estão pegando hormônios que as crianças estão passando tortura para aplicar nos produtos que os ricos, os grandes dessa era estão colocando no corpo para ficar forte, jovem. Aposto, é verdade, irmão? Lançaram o filme agora, é verdade, tá? Eu postei para vocês o podcast do Homem, que tem um dos maiores departamentos do mundo em resgate a crianças que são vendidos para o tráfico de crianças, de órgão de prostituição. Ele contando as histórias reais dele, quantas crianças ele resgatou, quantas crianças ele já comprou. Ele entrou lá dentro, onde era o tráfico, ele se infiltrou lá dentro como agente dos Estados Unidos. Ele via tudo, as crianças, desde crianças de 1 ano a 12 anos de idade, eram vendidas. Vendidas. O país que mais promove pornografia infantil é os Estados Unidos. As crianças estão sendo raptadas, abusadas sexualmente. Lançaram o filme, sabe o que aconteceu? Com o filme, censura. Todo o pessoal da esquerda estão censurando o filme. Por quê? Porque eles estão ligados ao tráfico de criança. Gera 50 bilhões de dólares por ano. Bilhões, 50 bilhões. É o tráfico que mais gera dinheiro no mundo. E daqui a alguns anos vai superar o tráfico de drogas. Esse mundo está perdido, irmãos. Essas clínicas falsas de aborto que estão sendo... Olha a apostasia, olha o tempo que vocês estão vivendo. Vocês têm que orar por essas crianças, irmãos. Você tem que orar para isso ser desmascarado, você tem que pedir justiça. Eu vou ler, eu vou trazer, eu vou preparar esse dia, no dia de domingo para vocês. Talvez que Deus me dê graça para ser o maior ensino de Apocalipse que eu vou pregar aqui dentro desse lugar. Vai começar desde 5 horas da tarde até 10 horas da noite. 4 horas de ensinamento do Apocalipse para você. Mas eu vou te ensinar. Tu vai ler comigo versículo por versículo, eu vou entrar, vai ser polêmica, vai ser louco. Mas eu vou despertar você. Amém, amém? Quem quer isso? Então depois que eu descer do monte, eu ficar em acampamento lá, vou descer preparado de lá para ministrar para vocês. Amém? Vou ensinar para vocês.
aí a coisa vai estreitar aqui dentro. Você crê nisso? Você quer isso? Então, finalizando a mensagem, são 9h35, vou encerrar mais cedo hoje para vocês. Hoje eu estou em outra guerra no mundo espiritual, não posso ficar entrando na sua aqui, ministrando vocês aqui dentro hoje. Vou sair daqui, vou conversar com os pastores, vamos se preparar, porque eu vi que se levantou não só contra mim. Ouça e aprenda. O que está acontecendo lá em Israel vai acontecer dentro das igrejas. O mesmo principado que está lá já está lutando no Brasil e várias nações. Tome cuidado com o Leviatã. Já está incitando guerra a nível mundial. Incitando guerra dentro das igrejas. Eu sinto esse espírito lutar dentro da nossa própria organização, na mente das pessoas. Tudo que o diabo não quer que uma pessoa siga um homem santo, um ministério santo. É a proteção e a verdade que nós temos. Todos vocês estão aqui perto de mim. Vocês veem meu caminhar dia e noite aqui, ó. Dia e noite vocês estão perto de mim. Eu estou dando testemunho. Dia e noite. Nós estamos vivendo a verdade. E eu vou ver o grande avivamento que Deus me prometeu. Um grande derramar de grande milagre de libertação para a nossa nação. É para isso que eu fui chamado, é para isso que eu vou lutar. Eu já estou nessa guerra. Eu tenho que ir à frente. Será que você quer ir à frente? Eu sinto uma unção violenta falando isso com vocês. Eu sinto que algo está descendo sobre mim. Eu falei que eu vou ministrar, mas eu sinto algo descendo. Eu sinto que tem que estar forte aqui a unção do Espírito Santo. Amém, amém? Escute, eu estou finalizando. E eu vou dar uma pauta para vocês agora. Transhumanismo. LGBT. Ok? Nós estamos lutando contra as leis que vão vir para criar um sistema onde as crianças poderão ser transexuais. Nós estamos lutando contra a nova economia mundial que está vindo. Pandemias. Guerras massíficas entre nações. Mas ainda não é o fim. Pensa comigo, irmã. Pensa comigo. Se desses últimos anos, se 10 anos para cá, estão vivendo essa loucura, você imagina daqui a 5 anos. Se cada ano está piorando mais ainda, a coisa não regride, não para. É uma coisa pior do que a outra. Você sabe o que está acontecendo no mundo agora? Está todo mundo olhando para Israel, correto? Sabe o que chama isso? Estratégia. É para distrair vocês. Vocês vão ver que de surpresa, supetada, vai acontecer algo no Brasil sem ninguém ver direito. Ó, já aconteceu. Ué, quem aprovou isso? O que aconteceu isso? Entraram. Há uma distração muito grande que Satanás está fazendo.